Ora, muito bem, então nós vamos falar aqui sobre os desafios da adolescência. Quando nós falamos aqui adolescência, doutora, é compreendido entre que idades, mais ou Eu menos? podia só fazer uma pequenina pergunta antes de mais nada. É só para as pessoas que lá em casa não conhecerem. É só para dizer que a doutora vem da clínica Learn to Be. Learn to Be, E justamente. o que é a clínica Learn to Be? Para as pessoas saberem o que é que a Susana vai falar de algo que conhece, certo? Exatamente. Pronto, Exatamente. Diga só assim em termos gerais o que é a Ora bem, clínica Learn to Be. então a clínica Learn to Be é um projeto que começou no Algarve e que existe fisicamente, mas depois também existe em termos de consultas online. Começou no Algarve, em Portimão, e que se foi espalhando um pouco por todo o país. E atualmente temos clínicas em várias zonas, nomeadamente também no Algarve, a Casa-Mãe, digamos assim. Depois fomos para Lisboa, onde temos vários consultórios que estão em funcionamento, nomeadamente em Alvalade, no Restelo, na Avenida 5 de Outubro, na Rua Latino Coelho, em Odivelas, em Almada, creio que não me estou a esquecer de nenhuma, em Paços de Arcos, aqui também relativamente perto na zona de Oeiras, e depois no Porto também, para além das ilhas. Mas como disse também... E acho que tem também Rio Maior. Rio Maior e Fátima, na zona Exato. centro, justamente. E, portanto, para além da expressão que pode também, que é maior, não é? Porque quando existe a consulta online, não é? Exato. De psicologia. De psicologia e coaching. Portanto, nós prestamos serviços na área da psicologia, com serviços variados, várias valências, nomeadamente a psicoterapia de adulto, de adolescente, psicoterapia infantil, avaliação psicológica, e essa terá de ser presencial, mais terapia de casal, hipnose clínica, terapia EMDR, e depois também na área do coaching, não é? Para os clientes que pretendem um serviço um bocadinho diferente, mais focado em objetivos, mas especificamente Pronto, são mas estas assim as duas pessoas lá em áreas. casa já ficaram a saber quem é a Susana e o que é que Claro ela que vai sim, falar. claro E que ela- sim. Estou Desculpa no lá sentido. ter Faz mal, interrompido, mas faz mal. é mesmo só para dar a conhecer isso. Ok, então... Como eu tinha colocado a questão, aqui há a fase de adolescência. Aqui a fase de adolescência são idades compreendidas... Mais ou menos. Nós costumamos falar genericamente da adolescência como um período compreendido entre os 12, 13 anos e os 18. Ainda que este conceito esteja a alargar-se um bocadinho, ou seja, cada vez nos parece que aparecem adolescentes mais cedo, com a introdução do conceito da pré-adolescência, e também nos parece que há um alargamento da idade que é esperada para as conquistas, os desafios, a concretização das várias tarefas que o adolescente tem que fazer até mais tarde, até quase a idade, aquilo que nós chamamos o jovem adulto, não é? Portanto, uma adolescência mais tardia. Portanto, genericamente podemos falar neste intervalo 12, 13 até aos 18, mas efetivamente não é tanto assim. Até porque nós podemos pensar na adolescência a vários níveis. Há várias mudanças que são esperadas que aconteçam nesse intervalo de tempo. E uma das mudanças que é mais evidente para toda a gente tem a ver com as mudanças do corpo, não é? Portanto, quando se fala em adolescência, quase que associamos imediatamente este termo à noção de puberdade, àquilo que é a transformação do corpo, de um corpo infantil, de um corpo de criança, para um corpo já amadurecido, já adulto, praticamente adulto, com as capacidades inerentes à idade adulta. A puberdade é justamente essa transformação. E essa transformação é muito, muito rápida. Se nós pensarmos nisso, é muito frequente encontrarmos jovens, meninas, adolescentes de 14, 15 anos com o corpo de adulto e com a capacidade, com a maturação física e sexual de um adulto. Mas não significa que todas as outras transformações tenham ocorrido nesse período. E, portanto, é muito importante fazermos esta distinção entre aquilo que é a maturação física e o desenvolvimento do corpo, a puberdade, não é? Sobretudo a nível do desenvolvimento sexual, não é? Que é impulsionado por hormonas, portanto há ali uma série de processos hormonais que acabam por promover esta transformação do corpo, mas que de facto não se esgota aí. A adolescência é muito mais do que isso. Não é? Mas também nota-se uma diferença entre as raparigas e os rapazes. Claramente, claramente. Normalmente o desenvolvimento das jovens, portanto das meninas, é
é anterior, digamos assim, acontece mais cedo que o desenvolvimento do corpo do rapaz, que é essa maturação do corpo do rapaz. Há ali, se calhar, uma decalagem de 2 anos, normalmente. Claro que há variabilidade individual nisto, não é? Não podemos estar aqui a dizer que as coisas acontecem sempre de uma determinada forma, porque há variações individuais, tem a ver com a própria maturação do indivíduo, caso a caso. Mas genericamente, sim, genericamente os rapazes desenvolvem-se um pouco mais tarde e vão ganhando os caracteres físicos que caracterizam justamente a idade adulta também mais tarde, não é? A barba, a mudança da voz, enfim, ainda que em termos físicos, portanto, nos órgãos sexuais, a mudança começa por aparecer um pouco mais cedo, começa a marcar-se aí, não é? Em termos de puberdade, lá está. Mas puberdade não equivale à adolescência. A adolescência é um conceito mais lato, é um período que abrange outro tipo de mudanças também. Bem. E quando nós falamos aqui os desafios da adolescência, que desafios então são estes, doutora? Ora bem, quando nós falamos nos desafios, falamos necessariamente no ajustamento, que se quer que seja o mais adequado possível a estas mudanças, não é? Porque há a mudança do corpo, não é? E nós conseguimos pensar, se calhar conseguimos fazer este exercício de voltar atrás e de imaginar o que é, de repente, a pessoa olhar para si e não se reconhecer no corpo que tem. Ou perceber que ele está em mudança abrupta. E que, de repente, o corpo começa a ter sensações e reações que são estranhas para nós, não é? Portanto, tudo isso traz alguma tensão. E, paralelamente a esta mudança do corpo, há outras mudanças que também elas são promotoras de algum momento de tensão para o adolescente, que têm a ver com a mudança, por exemplo, a nível cognitivo. Quando, ou seja, a nível dos processos de pensamento, é quase como se, durante esta fase, estas mudanças do corpo permitissem também ao jovem, e estamos a falar mesmo de aparelho cerebral, portanto há aqui alterações também a nível do cérebro, que fazem com que o jovem consiga pensar de uma forma totalmente diferente daquela que conseguia pensar até à infância, até uns anos antes, ou pouco tempo antes. O que é que isto significa? Significa que, por exemplo, é capaz de ter raciocínio abstrato, é capaz de ter uma lógica, um raciocínio dedutivo, é capaz de prever, começa a ser capaz de prever, de antecipar as situações, sem que tenha de ter necessariamente algo concreto onde se inspirar. Ou seja, começa a ser capaz de projetar o futuro, de se projetar assim, na sua própria imagem, de pensar como é que seria se, sem ter algo que serve de, digamos assim, base concreta e real para fazer este movimento de imaginação e de pensamento, o que é bastante importante, não é? Porque, se nós pensarmos, a fase da adolescência, um dos desafios é a construção da identidade. E, portanto, este movimento, quem é que eu sou, quem é que eu quero ser, é muito importante nesta altura. É a tarefa por si só. É a tarefa por si só. E, curiosamente, também acontece nesta altura que há um movimento, uma mudança também a nível psicossocial, ou seja, da mesma forma que a adolescência pode ser vista como a puberdade em termos do corpo, em termos do funcionamento psicológico, em termos do funcionamento psíquico, é quase como um desenvolvimento também a nível social. Portanto, o que é que acontece? Acaba por haver uma mudança da importância ou do papel que o jovem ou adolescente dá àquelas que foram sempre as suas figuras de referência. É como, por exemplo, a gente ir buscar lá à escola e antes já um abraço e um beijinho. E agora já, opa, então. E quanto mais distante a gente estacionar o carro, melhor. Melhor, ok. Isto porquê? Este movimento... Depende do carro aí. Depende do carro. Depende do carro, pois. Mas sim, tem muito a ver com este processo, não é? Digamos que... se calhar ajuda a pormos aqui um contraponto da infância, não é? Durante a infância, e é natural que ao longo da infância a escolha do comportamento da criança seja um bocadinho decidida em função da reação dos pais,
dos pais, da família mais próxima, não é? Vamos aprendendo o conjunto de regras, aquilo que é natural na nossa família, um bocadinho de acordo com a reação que os nossos comportamentos vão tendo nas pessoas que estão próximas de nós. E a criança vai internalizando essas regras, vai tornando essas regras suas, mas sem grande contestação. É assim, porque é assim. O motivo para assumir os comportamentos que são valorizados é justamente esse: agradar ao pai, agradar à mãe, sentir-se feliz com isso, e isso é natural. Acontece que durante a adolescência, como há este processo de, enfim, poder pensar diferente e, sobretudo, de construção da identidade, a tal tarefa fundamental, o que acontece é que, se calhar, pode começar a existir a ideia de que pode fazer um bocadinho diferente. Começa o jovem a reger-se um bocadinho mais pela sua própria consciência. Não significa que não esteja de acordo com aquilo que aconteceu ou com as regras que foi aprendendo e que foi internalizando. Significa que tem a opção de decidir diferente. Porque se calhar faz mais sentido para a pessoa que ele sente que é, ou que acha que é, ou que quer ser. Vai experimentando esses papéis. E nesta situação é muito importante a identificação com os pares. Ou seja, aquela transposição, não é, entre a opinião dos pais para aquilo que nós chamamos o segundo cuidador, o grupo dos pares, os amigos, não é? Que de repente começam a ganhar uma importância fundamental, não é? É um movimento de alargamento. Isto de crescer é um movimento de alargamento da influência, de abertura ao exterior, não é? Quando a criança é muito pequenina e é mais pequena, está mais circunscrita ao círculo da família e, de repente, durante esta fase, começa a testar-se na sua abertura ao exterior. E, para isso, é tão importante esse espelho, o reflexo daquilo que vem deste grupo com quem ele se quer identificar, não é? Com quem ele se quer identificar. Tem muito cuidado com as companhias, não é? Em certa medida, sim. É importante conhecer essas companhias, perceber o que é que está ali, o que é que está a acontecer, porque é que o jovem, porque é que o adolescente procura determinado grupo e sobretudo, compreender que isto é uma fase de experimentação. Ou seja, também é importante, quando nós experimentamos algo, sabermos o que é que queremos, termos experiências que correm bem e algumas que não correm tão bem, não é? Justamente para até afinar a experiência e começar a decidir o que é que faz mais sentido para a pessoa. Para ele. Para ele, Exato. não é? O que é que faz sentido para ele, com quem é que se sente melhor. É importante pensarmos porque é que ele se sente em casa com determinado grupo de amigos, não é? O que é que existe naquele grupo que faz com que este adolescente procure este tipo ou outro tipo de amizade, justamente. Portanto, há todas estas mudanças a acontecer e o desafio da busca da identidade e da identidade própria é, se calhar, um dos desafios fundamentais. É, obviamente, acompanhado pelo desafio da mudança das relações, não é? Da mudança da relação com os pais, portanto, é necessário haver esta adaptação e este ajustamento na própria dinâmica da família, não é? Para acolher e conter estes processos que trazem muita tensão interna, muita angústia ao jovem e depois também para se viver com naturalidade esta transferência, digamos assim, dos pais para os amigos como modelos de identificação, sim. Não é? É esperado, é natural. Pois. Às vezes os pais dizem um pouco, parece que agora não sei nada, ou parece que já... Agora sou cota. Sim, ou sou cota. Não sou nada, não sei nada. Não sei nada. É, em certa medida, natural que aconteça assim. Porque, se nós pensarmos um bocadinho, e li uma vez uma frase que me fez imenso sentido e acho que é importante partilhar, a adolescência não deixa de ser também uma perda. Ou seja, é um movimento de perda, porque aquela criança, aquele jovem, está a separar-se, a dizer adeus à criança que já foi, não é? Mas ainda não sabe muito bem o que é que vai ser.